A paz de Deus, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nessa tarde, Deus preparou de estar aqui mais uma vez gravando um vídeo. Hoje não acompanhado da minha esposa, que está sempre comigo. E até peço perdão para os irmãos, para as pessoas que nós se comprometemos em gravar vídeos, sempre está postando. Ficamos um pouco compromissado. Trabalho, viagem, algumas missões da obra, enfim, irmãos. Mas tentando se organizar novamente para estar por aqui gravando mais alguns vídeos, que a gente gosta muito do que faz, né? Falarmos das grandezas de Deus, falarmos de alguns assuntos bíblicos, não que a gente sabe tudo, mas é assim que eu penso, né, na minha visão. Quanto mais eu também passo para frente, ensino, mais eu aprendo. Então, pensando bem, eu hoje tive um esclarecimento para gravar um vídeo mediante alguns assuntos que a gente trata com a mocidade aqui. E é algo que muita gente faz confusão entre obras e fé. E hoje eu vim gravar um vídeo falando é uma palavrinha que não é muito conhecida, mas tem um significado, tá? E o significado é antinomismo. Grava bem essa palavra. Antinomismo vem do grego. Anti significa contra. Significa contra e somos o que significa lei. A palavra antinomismo vem do grego, que anti que significa contra e nomos, que significa lei. Ou seja, no sentido literal, antinomismo significa contra a lei. Ficou claro? Contra a lei. Antinomismo, contra a lei. Irmãos, antes de nós, para não fazermos muita confusão, a gente sabe que existe os antinomismo e os legalistas. As duas pontas são perigosas, altamente perigosas. Então eu quero dar alguns esclarecimentos para os irmãos aqui dentro da palavra. E eu acredito que é um assunto bem pertinente, muito importante a gente falar. E os irmãos tenham bastante paciência que todos os vídeos que a gente grava aqui, eu não edito. Porque para mim não é importante aqui sair bonito, lindo, maravilhoso. Então, o significado aqui é a mensagem. Então, aqui na comunhão, eu quero ler alguma coisa com relação às escrituras, que eu gosto de falar, nada de achômetro, né? Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, então eu gosto de acompanhar pelas escrituras. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que se ouve aqui, mas despertar também o desejo das pessoas a buscar. E também, irmãos, eu aprendo. Eu tenho humildade para aprender até com as crianças. Esses dias atrás eu estava observando, até postei um vídeo no grupo, de uma menininha que eu fiquei abismado. Quanta coisa das escrituras ela respondeu. Esse vídeo deve estar rodando por aí. Então hoje o assunto é legalismo e antinomismo. Caminhando na verdadeira liberdade, versão detalhada. Nós vamos detalhar bem aqui o assunto com as minhas simples palavras, mas eu quero detalhar para os irmãos. Tá? E quem não conseguir entender, pode entrar nos comentários, fazer um comentário. Se achar relevante também, compartilhe com as pessoas, porque é um assunto importante, que muitas pessoas não conhecem, por não ter adquirido o hábito de ler a Bíblia. E eu, por um bom tempo na minha vida, eu não li Bíblia também, tá, irmãos? E é um erro que a gente pratica. Aqui diz o seguinte, ó. O legalismo, a ilusão da salvação por mérito próprio. Primeira coisa que eu quero falar, irmão, aprendemos lá em 2 de Efésios que a salvação é totalmente pela graça. Nós consideramos o sacrifício que Cristo fez por nós do madeiro da cruz. Então, se porventura eu tenho que fazer alguma coisa para mim se salvar, então não é pela graça que nós somos salvos.
Concorda comigo? Jesus Cristo não precisava descer do céu e morrer por nós, para pagar as nossas dívidas. Mas aí entra a confusão, o sentimento da libertinagem. Então é o que nós vamos comentar hoje com os irmãos aqui, ó. Olha só. O legalismo se caracteriza por uma ênfase excessiva na obediência à lei como meio de alcançar a salvação. O crente legalista se torna obcecado por seguir regras e normas, acreditando que sua justiça pessoal o torna merecedor do favor divino. Essa mentalidade gera consequências nefastas. Significa graves situações que gera na pessoa, porque ele acha que ele tem que ser tão santo ao ponto de olhar para as pessoas que estavam ao lado e condenar. Ou seja, ele comete um outro pecado porque ele julga as pessoas, porque ele se acha mais crente do que as pessoas, os irmãos. E Deus nos colocou todos nós no pé de igualdade quando ele disse que nós devemos primeiro tirar o argueiro que está no nosso olho, para depois tirar a trave, ou seja, tirar a trave que está no nosso olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Seria um cisco. Às vezes você vê um cisco, um defeitinho pequeno, e às vezes o seu defeito é bem maior. E a gente tem defeito, né, irmãos? Isso aí é comum. Se a gente não prestar bem atenção, a gente comete esses erros todos os momentos, e nós incorremos contra a caridade, que é julgar o próximo, né? Medir as pessoas com as nossas medidas. E nós não temos perfeição para medir ninguém. Então vamos lá. Olha bem. O crente legalista se torna obcecado por seguir regras e normas, acreditando que a sua justiça pessoal o torna merecedor do favor divino. Essa mentalidade gera consequências nefastas, fardos insuportáveis. A vida cristã se transforma em uma corrida incansável para cumprir exigências, gerando ansiedade, culpas e frustrações. O crente se sente pressionado a seguir uma lista interminável de regras sem nunca alcançar a plena clareza da salvação. Primeiro, que se não for embaixo de oração, nós não conseguimos. Porque Paulo deixou escrito, o bem que eu busco fazer eu não consigo, porque o mal sempre de perto me rodeia. Tem outra parte que ele diz assim: quem me livrará desse corpo, dessa morte? A situação do homem é tão pecaminosa que você acaba de pensar que está acertando, você está errando de novo. Então nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Se Deus não abreviasse os dias, está escrito na palavra, nenhuma carne se salvaria. Então está aqui, ó. O crente se sente pressionado a seguir as listas intermináveis, ou seja, tanta regra. Irmão, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que você pode perder a sua salvação. E aquilo vira uma regra tão pesada, um fardo pesado, como os fariseus no passado atavam fardos pesados e colocavam nas costas do povo. E por trás eles pecavam também. Ou seja, nós não temos condições de julgar ninguém, nem de dar lição de moral em ninguém. Nós somos cristão que é pela fé que nós servimos a Deus. Se nós não tiver fé e a fé não for genuína, para gerar um sentimento de amor e nós reconhecermos o que Cristo fez por nós, esse sentimento é totalmente vago. Porque entre o arrependimento genuíno e o remorso tem grande diferença. Porque o sentimento de arrependimento, quando nós pecamos, de alguma forma entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós se arrependemos de tal modo que o coração chega, dói nas nossas entranhas. Meu Deus, eu entristeci o Espírito Santo. Ele não merecia isso. Ele me ajuda tanto. E olha o que eu acabei de fazer. Não gostaria de ter errado. É esse sentimento que tem que manifestar no coração arrependido.
como a gente erra todos os dias, a gente se arrepende todos os dias. É isso, irmãos? Vai aqui. A negação da graça salvadora, que é a cruz de Cristo e a salvação pela fé, são minimizadas, pois o foco está no esforço humano. A graça de Deus, ofertada gratuitamente em Jesus, é ignorada e substituída pela crença de que a salvação pode ser conquistada por meio do nosso próprio mérito. Ou seja, quando eu pergunto para alguém assim, o que você tem que fazer para se salvar? Ah, irmão, eu tenho que crer em Jesus Cristo. Não, primeiro ele fala que tem que batizar. Quem não sabe responde assim. Quem sabe um pouco responde, eu tenho que crer em Jesus Cristo, mas depois eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E coloca lá uma pilha de obras para justificar. E o que está escrito em 2 de Efésios? A salvação é pela graça, que é um favor que Cristo nos fez. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Então, se porventura alguma coisa acontece de bom em nós, nós somos varas, estamos enxertados na videira. E a vara não tem poder nenhum, porque se cortar ela do tronco, ela seca e não serve para mais nada. Então, se há algum fruto bom em mim, alguma coisa boa aparece em mim, é porque Deus está em mim. Eu estou enxertado na videira. Então, qualquer obra boa que apareça, não é para mostrar que eu sou bom, e sim justificar a fé genuína que está no meu coração, que foi a fé que eu tive em Cristo, que Ele mesmo colocou no coração. Porque se Deus não colocar no seu coração, pelo menos a fé, você também não consegue crer. Já conversei com muitas pessoas e elas me disseram assim, eu até gostaria de crer, irmão Pedrinho, como você crê, mas eu não consigo acreditar. E se você não consegue crer, você não consegue acreditar, é porque Deus não te deu o dom da fé. Então as pessoas que não conseguiram crer até hoje são pessoas inteligentes. Em todos os assuntos que você conversa, a pessoa domina, mas ele não consegue ter fé em Cristo. Crer que Jesus Cristo veio e morreu por nós e ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Então, seguindo aqui, ó, olha só, negação da graça salvadora, a cruz de Cristo e a salvação pela fé são minimizadas, pois o foco está no esforço humano. Então, esquece que você vai chegar em algum lugar por mérito, por condições próprias. É uma visão totalmente distorcida de Deus. Deus é visto como um juiz austero e implacável. Aquele juiz, aquela pessoa que cobra tudo ali, certo? Pronto para punir qualquer transgressão. A misericórdia, o amor e a compaixão divina divinos são obscurecidos pelo rigor da lei. Ou seja, como no passado, aqueles homens chegaram com Maria Madalena, o Senhor Jesus, e disse para ele assim, na lei de Moisés, está escrito que aquele que fosse pego cometendo algum crime, ou pecando, era apedrejado. E tu, o que dizes? Então Jesus Cristo veio para mostrar para as pessoas que o coração tem que ser voluntário. Tudo nesta obra tem que ser pelo amor que Cristo colocou no nosso coração. Entendeu? Ficou claro? Então, ó, visão. Visão distorcida de Deus. Deus é visto como um juiz austero e implacável. Sabe aquela pessoa? Deus fez... Deus me deu oportunidade, eu criei. Agora, se eu pecar, acontecer alguma coisa comigo, eu errar, der um escorregão, para mim não resta mais nada, eu vou para o inferno. Irmãos, não é assim. A gente sabe que tem muitas pessoas que intentaram contra a própria vida, algumas coisas por causa daquele sentimento religioso que tomou conta do coração dele. Não consegue entender que Deus é um fogo consumidor, mas também Ele é um Pai bondoso, amoroso, que Ele dá oportunidade a todos quantos se arrependem do mal que fez. Né? Como está escrito em Crônicas, né? Aquele que se arrepender, Deus sara a sua terra. Então, devemos pôr em mente, o Deus que eu sirvo, e João deu um conselho
E está escrito que ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, eu tenho um advogado para julgar a sua causa. Você entendeu? Então, isso aqui não pode ser libertinagem. Então vocês vão entender que eu não estou dizendo assim, você é livre para você pecar. Não é isso. O exemplo aqui é o seguinte, ó. Imagine, vamos fazer uma imaginação aqui, um jovem cristão que se esforça para seguir todas as regras na igreja, desde a frequência assídua aos cultos até a adoração rigorosa do dízimo, né? Tem igreja que tem o dízimo, a congregação que a gente congrega não tem o dízimo, né? Tem a prática do dízimo, é coleta, certo? Faz tudo certinho e vive por causa daquele sentimento que está nele. Ele está fazendo as coisas por obrigação e vive em constante angústia, porque no coração dele não tem crença, não tem vontade. Então, por causa do medo e a insegurança, ele é impedido de experimentar a verdadeira liberdade da fé. Bom, eu estou indo congregar. Sábado eu comentei até aqui em casa, eu estou indo congregar, estou indo buscar, mas eu não vou na igreja para marcar meu ponto. Eu tenho um cargo na igreja, então eu já fui lá, com as minhas obras eu paguei o sacrifício que Cristo fez por mim. Isso, irmão, é um erro muito grande. Porque o que Cristo fez por nós no madeiro da cruz, nada paga. Nada paga. Então é o que nós devemos ter em mente. Jesus Cristo fez tudo por você e por mim. Da onde que nós temos direito de cobrar? Como eu já vi, algumas falam desta forma: se eu tenho crédito contigo, Senhor, se eu tenho crédito contigo, irmão, nós não temos crédito, nós temos dívida, e a nossa dívida é impagável. Se não for a misericórdia de Deus, jamais nós chegaríamos lá. Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Vai ficando na comunhão que tem mais aqui, ó. Olha o que está escrito aqui em Gálatas. Gálatas 3, do 10 ao 12. Todos os que obedecem das obras, todos os que dependem das obras da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não guarda fielmente todas as palavras desse livro, dessa lei. É uma interpretação errônea na lei como meio de salvação, ignorando as necessidades da graça. Então, porque Tiago fala: mostra-me a tua fé, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele quer dizer o seguinte: as obras, elas é automática. Elas são as evidências da fé genuína que está no seu coração. Não que você tem obras para salvar a você, a se salvar. Não tem como. Mas você, crendo em Jesus Cristo, pela fé, e a fé sendo pura, sendo genuína no seu coração, automaticamente os frutos vão aparecer. E os frutos do Espírito. Porque, no contrário, também é verdadeiro. As obras da carne estão encostadas aqui, que são o livre-arbítrio. Onde você mais cultivar, onde você mais regar, vai nascer. Entendeu? O que nós devemos fazer? Todos os dias, como se fosse em doses homeopáticas. Orar, examinar a Escritura e de alguma forma praticar os frutos do Espírito. Fazer o bem. Não achar que porque você está fazendo bem, entregando cesta básica, fazendo o bem para alguém, vai se sentir no direito de cobrar Deus ou de ficar revoltado com Deus por aquilo que Deus mesmo já fez por você. Ele já fez por você. Mandou o filho dele sair da glória, descer aqui na terra e morrer por ti e por mim. Quem daria a sua vida por alguém? O Senhor Jesus deu a vida pela humanidade para resgatar o homem do pecado. Sofreu. E olha aqui, ó. Em Romanos 10, do 3 ao 4, fala assim: porque buscando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei, para justiça a todo aquele que crê.
Essa interpretação distorcida da lei como rival da graça, ignorando o papel da lei em relevar o pecado e conduzir até a fé em Cristo. Então imagine assim, irmão, você tem um filho que você gosta muito dele. Aquele amor que o seu filho tem por você, você imagina você obrigar ele a te amar. Assim é Cristo. Graça é voluntária. Tem que ser natural. Não pode ser assim. Olha, filho, eu faço tudo por você. Eu te dou roupa, eu te dou calçado. Quando você precisa de um dinheiro, eu te dou. Eu faço isso por você, então você é obrigado a me amar. É assim que você lida com seu filho? Assim é Deus conosco. Nós amamos a Cristo pelo que Ele já é para nós. Não pelo que Ele tem para fazer para nós, nem pelo que Ele tem para nos dar, que é a coroa, que é o prêmio, né? Que é o galardão, nada disso. É pelo que Ele já é para mim, então é assim que eu aprendi a amar Ele. Então, tudo que nós passamos nessa vida, nada pode se comparar com aquilo que nós espera lá no reino da glória de Deus. Então esse é o conceito da graça. E aqui, no antinomismo, nós temos uma falsa liberdade para pecar. Aí entra outra parte que contrasta a visão de Tiago. Paulo fala da salvação pela graça, que você não precisa fazer nada para se salvar. E Tiago mostra a árvore já carregada de frutos, que significa um coração aberto, voluntário e realmente convertido, os frutos aparecem nele. Olha o que ele fala aqui, ó. Com o legalismo, o antinomismo defende que pela fé em Cristo estamos livres da lei e das suas obrigações. O crente antinomiano se desliga de qualquer tipo de regra ou padrão moral, acreditando que a graça o concede uma licença para pecar. Essa visão é distorcida, leva às consequências graves. Ou seja, não é porque nós estamos aqui na graça, então nós temos total liberdade para ser libertino. Já que Deus é misericordioso e pode me salvar, então não tem problema, posso fazer tudo o que eu quero. E a palavra condena, porque ela fala aqui, ó, libertinagem moral. A ausência de limites leva à negligência dos princípios bíblicos e à prática do pecado sem remorso. O crente antinomiano se sente libertado da lei, mas essa falsa liberdade o aprisiona no pecado e o afasta da santidade. Porque a salvação, ela tem os seus processos. Quando Deus te chama, Deus converte o teu coração. Primeiro vem a conversão, depois a regeneração, depois a santificação e depois, quando Deus te leva e te ressuscita, vem a glorificação. Quando é que você recebe um corpo glorificado, igual ao Senhor? Quando você ressuscita. Então tem um processo. Deus te chama, te coloca no caminho e Ele começa a te regenerar. Você começa a perceber que aqueles maus hábitos que você tinha, você foi deixando para trás. E esses frutos bons que estão aparecendo em você, de quem que é? É da videira. É a seiva que está indo para o galho. Concorda, irmãos? Que nós não temos frutos, não temos condições de se salvar? Se nós tivéssemos cortado, nós secaria. Se nós estamos ligados em outra fonte, vai vir outro tipo de fruto. Vai vir outro tipo de fruto, que são as obras da carne. Então, nós ligados no Espírito, ligado em Cristo, que Ele é a fonte principal, nós produzimos bons frutos. Isso mostra para nós o que está escrito em 5 de Gálatas, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. Então aqui, ó, a negação à santidade de Deus, a seriedade do pecado e a necessidade da santificação são ignoradas. E o crente antinomiano minimiza a importância da pureza moral e da busca pela justiça, vivendo uma falsa sensação de segurança espiritual. E nisso causa uma distância de Deus. A relação com Deus se torna superficial e desprovida de transformação real. O crente antinomiano se concentra na graça de Deus, mas ignora a necessidade de viver em obediência, porque os frutos são obediência. A sua vontade
Essa postura gera um relacionamento vazio e distante de Deus. Porque você entristece o Espírito Santo e você não percebe que ele fica triste, então ele não manifesta. Então, irmãos, para finalizar, eu gostaria de dizer para os irmãos, nunca confunda salvação por graça com licenciamento para pecado. Por quê? Então eu tenho que fazer alguma coisa? Não é o que você tem que fazer, é o que você fará automaticamente pela obra de Cristo que está no seu coração. Como está escrito na palavra, numa fonte não sai duas águas, não pode sair água doce e água salgada. Depois que Deus te converteu, você concorda comigo que as tuas palavras, pela lei que Deus colocou dentro do seu coração, que você sabe o que é certo, o que é errado? Se você faz alguma coisa, você fala alguma palavra torpe, alguma coisa, você percebe que o Espírito Santo entristeceu com você? Você só não faz se você não quiser, porque você sente no teu coração. Você está ligado nele e você percebe que é um sentimento. Se ele mora em você, ele acusa. Traz uma acusação, um sentimento ruim no teu coração e você automaticamente volta atrás. Então, o que você tem que pôr em mente? Essa breve explicação, se ficou alguma coisa que você não entendeu, entra nos comentários, comenta. Eu vou postar na descrição aí do comentário algumas coisas que eu quis dizer aqui, talvez faltou palavras, mas na descrição eu vou postar lá. Pega esse vídeo, compartilhe com as pessoas, que tem muitos amigos seus que não sabem nem o que é graça, muito menos o que é fé. E não conhece esse tal legalismo que o homem acha que ele pode tudo, porque as condições dele é para salvar ele e salvar alguém. Ou se ele apontar alguém, ele tem condições de apontar alguém, dizendo que ele tem condição de mostrar que ele é mais crente do que alguém. Irmão, nem pelo dom, nem por expulsar o demônio, nem por orar por enfermo, nem para colocar a mão na cabeça de alguém. Isso não significa nada perante Deus, que nós somos mais crentes que os outros. Se destaca por condições humanas e muitas das vezes centraliza a glória que tinha que ser de Deus em si próprio. Isso é um perigo, porque nós achamos que temos condições de dizer assim: olha como eu sou mais crente, eu sou crente, Deus me ouviu, Deus me honrou. E para Deus te honrar, Deus precisa condenar alguém, Deus precisa colocar alguém na morsa, porque Deus precisa fazer justiça. Então, é um cuidado que todos nós devemos ter. Não olhar para ninguém com olhar de juízo, achando que a gente tem condição de mostrar que a gente é melhor do que alguém. Entendeu, irmãos? Então, eu estou finalizando esse vídeo. Lembra-se que é a graça salvífica de Cristo Jesus que te resgatou do pecado e te deu condições de estar aqui hoje. Se você faz algum bem na obra, nunca pega a glória para você. Faça de tudo para você não mostrar. Porque tudo que você faz com a mão direita e mostra para alguém, você já recebeu o seu galardão. Então, quanto mais você se esconder, é melhor. Mas não é por isso que você não vai granjear o talento. Mas o que você puder fazer e ocultar do seu irmão, mesmo que seja do mais íntimo, oculta. Porque a fé sem obra é morta. Isso Tiago prega. Então, se você fizer algum bem para alguém, seja em condições financeiras, bens materiais, o mesmo conselho, o mesmo uma visita, Deus se usou de você por alguma coisa, foge. Para que ninguém venha sentir de longe que você quis alguma glória.
Entendeu, irmãos? E prestarmos bem atenção se tudo que nós ouvimos está apontando para Cristo. Porque quando eu ouço alguma coisa que me mostra um ponto de regalia aqui na terra, eu fico um pouco preocupado. Porque a benção está conosco, mas Deus nos prova porque Ele prova o filho que Ele ama. Então, tudo que me promete muito, que me leva eu a focar naquilo que está na terra, Deus vai fazer, porque Deus vai me exaltar, porque Deus vai fazer isso comigo, vai fazer aquilo. Irmãos, que sai fora do Evangelho de Cristo, porque o que Ele mostrou para nós aqui, que Ele sendo o Rei dos Reis, Ele disse em alguns pontos das Escrituras, que está escrito na palavra, que os passarinhos teve seus ninhos, as raposas teve seus covis, mas o filho do homem não teve onde reclinar a cabeça. Ou seja, nasceu uma manjedoura, sofreu e não construiu mansões aqui na terra. Não é pecado, não tem problema nenhum. Mas o nosso foco principal tem que ser em buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas Deus nos acrescenta. É simples, irmão. É simples. Se eu começar a focar muito no meu trabalho, são 24 horas do dia, não dividir o tempo, não administrar bem o tempo, também não tem tempo de servir a Deus. Nem de visitar, nem de fazer as reuniões do Evangelho que a gente costuma reunir para falar de Cristo, falar do amor verdadeiro. Então, irmãos, é isso. O recado é esse. Cuidado com o legalismo e também cuidado com a libertinagem. Não achar que Deus, por ter feito tudo por você, você tem um licenciamento para pecar. E nem achar que você, por ser santo demais, você tem direito de se achar melhor que alguém ou condenar alguém porque você acha que ele é mais fraco do que você. Segundo o conselho da palavra é: os mais fortes, ora para os que são mais fracos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo venha ajudar a te orientar você na fé e fazer com que você enxergue melhor, né? Enxergue melhor. Tem outros vídeos aí nesse canal falando sobre a graça. Dá uma olhada no canal que você vai ver bastante conteúdo que, quando a gente está na comunhão aqui, às vezes o Senhor traz alguma coisa, a gente posta nos vídeos, expressa aqui nos vídeos, porque não temos condições para viajar em tantos lugares, mas o vídeo pode ir. Tá bom, irmãos? Deus que abençoe, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz de Deus.